Essa é a prática que vai tratar da determinação do volume molar do gás hidrogênio nas condições normais de temperatura e pressão. Então, a gente tem ali o volume molar de um mol de hidrogênio na SNTP, quais sejam as condições normais de temperatura e pressão, seriam pressão de 1,132 bar e a temperatura de 0 graus Celsius ou 273,15 Kelvin. Nesse estado, qual é o volume ocupado por um mol de hidrogênio? Para isso, nós vamos precisar gerar hidrogênio no laboratório, mediante a reação que está aqui abaixo. A gente vai reagir, então, zinco sólido, metal, com ácido clorídrico, uma solução de ácido clorídrico, e o sistema vai gerar, então, hidrogênio gasoso e vai formar cloreto de zinco, que vai se dissolver, tá certo? Nós reagiremos, então, uma determinada massa de zinco com 20 mililitros de uma solução 6 molar de ácido clorídrico, tá ok? Essa é a primeira parte da reação. E vamos acumular o hidrogênio gerado. Depois, olha lá, nós vamos medir as condições do laboratório, porque esse gás vai ser gerado na temperatura e na pressão do laboratório. E, portanto, vai ocupar um determinado volume, a massa de gás gerada. Nós vamos ter que calcular a pressão exercida pela massa de vapor d'água misturada com esse gás hidrogênio na temperatura do laboratório e depois o volume que essa massa de hidrogênio gerada nas condições de pressão e temperatura do laboratório ocupa. Para isso, nós, além do experimento, vamos lançar mão das leis de Dalton e de Amagat, que aqui estão. Combinando uma com a outra, a gente chega a uma relação entre as pressões parcial do hidrogênio e total do sistema e o volume parcial que o hidrogênio ocupa na mistura, porque, como eu disse, há também uma certa massa de vapor d'água em equilíbrio e, portanto, temos uma mistura de gases, que seria o hidrogênio gerado com o vapor d'água. Então, uma relação entre a pressão parcial do hidrogênio e o volume parcial do hidrogênio e a pressão total do sistema e o volume total do sistema. E, por último, nós temos aqui, a partir da relação anterior dessa última, a gente pode isolar o volume de hidrogênio gerado nas condições do laboratório, volume parcial, a partir do conhecimento da pressão parcial de hidrogênio, da pressão total do sistema e do volume total do sistema. Lembrando que o volume total é o volume que a mistura hidrogênio mais vapor d'água ocupa quando o sistema estiver na pressão total, que é a pressão do laboratório, e na temperatura, que é a temperatura do laboratório. Com isso, a gente chega à pressão parcial de hidrogênio, está ali, que é essa última equação. Então, nós vamos trabalhar para obter essas variáveis aqui, o valor dessas variáveis. E a partir dessas, a gente vai conseguir chegar ao volume ocupado por um mol desse hidrogênio na SNTP. Na determinação dessas propriedades, nós vamos utilizar, então, como material de laboratório, uma proveta de 1 litro com água, uma bureta, que a gente já vai mostrar como a gente vai utilizar essa bureta para acumular o gás hidrogênio formado na reação. É importante que vocês guardem este volume 4,2 mililitros, que é este volume compreendido entre esta marcação, a última, tá certo? E o início da torneira que vai ficar fechada para acúmulo do gás. Essa
região aqui compreende um volume de 4,2 mililitros. Isso foi previamente medido. Vamos precisar ainda de um pipete com água destilada. Aqui a gente tem o becher, que vamos usar para transferir o ácido clorídrico 6 molar. Na realidade, os 20 mililitros de ácido clorídrico 6 molar. E aqui eu tenho, então, a massa de zinco que vai ser utilizada, tá certo? Então, é essa pequena massa aqui que pesa 0,0412 gramas. E ainda vamos utilizar, vocês vão ver como, né, um chumaço de gás e um fio de cobre. E a gente está pronto para começar. Aqui então nós temos os 20 mililitros medidos em proveta de ácido clorídrico 6 molar. E vamos transferi-los para a bureta, agora na sua posição, né, mais convencional. Tá lá, certo? Então vamos transferir cuidadosamente esse volume aqui para a bureta. Completamente transferido. Obrigada. A gente agora vai, com muito cuidado, encher esta bureta com água destilada, porém, né, sem fazer muito movimento nessa adição, colocando o bico do pipete na lateral da bureta, certo? De maneira a não promover uma diluição muito eficiente do ácido clorídrico aqui contido. Quase acabando, tá certo? E aqui a gente vai fazer com bastante cuidado a parte de cima. Notem que nós vamos completar quase que todo o volume da bureta. Tá lá. Aqui, certo? Com a gaze nós fizemos uma pequena buchinha, tá certo? Olha lá. Amarrada, bem amarrada com fio de cobre. E nela nós vamos prender essa massa de zinco que aqui está, tá certo? Então, ela tá aqui. E aí nós vamos prender a massa de zinco, tá certo? Então, tá lá. Com bastante cuidado e atenção. As mãos experientes do Paulo, né? Então, vamos lá. Isso. De maneira que ela fique fixada. Aqui, ó, vocês vão ver agora. Na buchinha, tá certo? E agora nós vamos então, né? Colocar essa buchinha e fechar completamente a bureta com a buchinha, tá certo? Eu vou precisar das duas mãos para fazer isso, então a próxima cena vocês já vão observar, né, a bureta completamente tapada. Então aqui a gente já pode ver o sistema, que seria a bureta completamente preenchido com solução de ácido clorídrico, e lá em cima com essa buchinha onde a gente com algum esforço consegue ver o zinco ainda preso nela, tá certo? Vai ficar assim. Então agora nós vamos com todo cuidado transferi-la invertida para esse becher com água. Vamos lá? Então,
Vai, pode ir. Isso. Olha lá, o selo tá lá dentro. Isso. Aí, então o que que vai acontecer agora? Olha, o ácido clorídrico que está, ó, vocês conseguem ver, né? Ele se misturar com a água, porque muito embora sejam incolores, eles têm índice de refração distintos, e aí ele vai chegando no zinco e vai começar a reação então, tá certo? Opa, tá vendo? Se vocês ali a gente consegue observar, né? Daqui a pouco esse zinco ele vai estar cheio de bolinhas de hidrogênio num movimento, né, e esse gás se desprendendo da superfície, vocês vão ver uma leve efervescência, tá vendo? O ácido clorídrico chegando. Começando a soltar as primeiras bolinhas de hidrogênio. Opa, mais uma. Tá certo? Olha. Esse gás, o gás como tem densidade muito menor que a do líquido, ele vai, né, se acumular aqui, olha, nessa região, que vai então o gás sendo acumulado, ele vai expulsar parte do líquido e vai ocupar um determinado volume. Lembrando que se houver necessidade, a gente consegue contar o volume ocupado a partir daqui, e daqui até essa região a gente sabe que há 4,2 mililitros. Então agora o que a gente vai esperar, né, é esta reação acontecer. Nós vamos descobrir quem é o reagente limitante, fazendo a conta, e depois, pela relação estequiométrica presente na reação, a gente vai descobrir quantos mols de gás hidrogênio foram gerados, tá certo? Admitindo que essa reação, quando atingir o equilíbrio, esteja completamente deslocada no sentido de formação de produtos, isso é, a gente pode admitir conversão completa. E, portanto, consumo quase que completo do reagente limitante, tá certo? Então, eu vou parar a gravação, daqui a pouco eu volto, porque isso leva uns minutos. Enquanto isso, nós vamos medir a pressão do laboratório, a temperatura do laboratório e a pressão de vapor da água na temperatura do laboratório. Temperatura do laboratório, nessa escala, a gente tem ela de unidade de grau, então é 1 grau. Vamos buscar a coluna de mercúrio, tá aqui. A gente tá com 24 graus e meio, tá certo? Graus Celsius. Essa é a temperatura do laboratório. E agora, medindo a pressão nesse barômetro, né? Então, a gente tem aqui, nós já calibramos lá embaixo. Então, aqui eu tenho, ó, a escalinha, a gente tá lendo 76 centímetros de mercúrio, 76,3, 9, tá certo? Então, tá entre o 3 e o 4. E aqui, né, no vernier, a marcação coincidente da escala entre as duas escalas do vernier e do barômetro, né, seria a nona marcação. Então, a gente tem 76,39 centímetros de mercúrio. Aqui, voltando agora com o processo, né, de formação de gás hidrogênio de uma maneira mais eficiente. Então, tá lá, né, o zinco reagindo com ácido clorídrico em solução. A gente pode ver aqui, né, o processo de formação do gás, e ele, por ter menor densidade, sendo acumulado na parte superior, olha lá,
da bureta. Então, todo esse volume, né, supostamente vazio que vocês estão vendo aí, na realidade aqui a gente tem uma mistura de gás de hidrogênio com vapor d'água, tá? Vou voltar para lá, ó. A reação continua acontecendo, tá certo? O zinco, então, tá sendo consumido, tá aqui, ó, tá certo? Agora, consultando um handbook de fisicoquímica, para que a gente possa descobrir, então, o valor da pressão de vapor da água na temperatura do laboratório. A temperatura do laboratório é, hoje, de 24 graus e meio, 24,5 graus Celsius. Valores de pressão de vapor da água abaixo de 100 graus. Então, aqui, né, a temperatura, nós temos as frações, né? Ponto 0, na horizontal, ponto 2, ponto 4, ponto 6. Nós não temos ponto e meio, a gente vai ter que fazer uma continha, admitindo que o intervalo seja pequeno o suficiente para que a gente possa fazer uma regra de 3 simples, admitindo variação linear. E aqui a temperatura, né, que nós vamos estar com, olha lá, 24,4. Então, eu vou precisar, né, interpolar entre a terceira e a quarta coluna, que eu tenho lá ponto 4 e ponto 6, tá certo? Então, os valores de pressão de vapor da água para 24,4 graus, eu tenho 22,922 milímetros de mercúrio. E 24,6 graus, nós temos, né, 23,198 milímetros de mercúrio. São esses dois aqui. Aqui o sistema, né, a reação praticamente chegando ao seu final, com o zinco já quase completamente consumido. A gente não observa mais formação de gás no sistema, certo? Então tá aqui. E a gente agora vai medir o volume de hidrogênio junto com o volume, né, de vapor d'água, compreendidos nessa região da bureta aqui. A gente sabe que esse sistema está na temperatura do laboratório, mas a gente precisa garantir que ele também esteja na pressão do laboratório. Então, para isso, nós vamos transferir esse sistema, com todo cuidado, para essa proveta. E vamos, então, garantir que a pressão no interior desse sistema seja a pressão do laboratório. Então, agora a gente vai fazer essa transferência com todo cuidado. Colocando a mão, olha lá, Paulo vai colocar o dedo para impedir que o líquido saia, né? Tapando o orifício, com todo cuidado, porque ali a gente tem uma solução de ácido clorídrico diluída. Então, vai lá, Paulo, por favor. Pode transferir. Isso, perfeito. Isso. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso. Por quê? Porque a gente precisa garantir que a pressão no interno do sistema seja a pressão do laboratório. Olha lá o que a gente vai fazer. Se eu subo aqui, ó, a coluna de líquido, ela se movimenta, né? Por conta da diferença de pressão. Então, ó, eu vou tomar todo cuidado para que o nível
da coluna de líquido no interior do sistema esteja no mesmo nível do líquido da proveta. Assim eu garanto que a pressão no interior do sistema, portanto, a pressão do gás de hidrogênio com vapor d'água, seja a pressão do laboratório. E eu vou estar, então, medindo o volume na temperatura e na pressão do laboratório. Então, nós temos a marcação, quando os dois níveis são coincidentes, 38 mililitros. Essa marcação começa em 50. Então, 50 menos 38, a gente tem 12 mililitros de gás ocupando, né? Essa mistura de gases, hidrogênio e vapor d'água, ocupando o interior dessa bureta, com mais 4,2 mililitros, que é esse volume aqui que não está graduado, né? Então, a gente teria um total de 16,2 mililitros para essa mistura de gases gerada. Então, eu vou completar o meu quadro e nós já temos todos os dados necessários para fazer o cálculo pretendido nessa prática. Uma vez realizada a prática, esses são os dados, então, experimentais que nós recolhemos e de que precisamos para calcular o volume ocupado por 1 mol de gás hidrogênio nas CNTP. Bons cálculos e boa prática!